Passaram-se alguns dias após a invasão ao castelo de Hades. Depois de subir para os céus, o deus do submundo desapareceu e na Terra está ocorrendo vários desastres. O poder de Hades se expande e a Terra está subindo para os céus. Nos é revelado pelo Cavaleiro de Prata de Corvo, que investigava o local, que a terra que subiu para o céu, na verdade, seria a península da Itália, que foi tragada para o Lost Canvas, deixando apenas um mar negro de escuridão. Ele tenta voar mais alto com seus corvos, mas seus amigos cavaleiros que o acompanhavam na missão são tragados pela escuridão. O corvo consegue escapar por pouco e vai ao santuário para avisar Athena. Ele revela que a pintura no céu está sugando toda a terra, e com certeza é lá que se encontra o novo castelo de Hades. Ele pretende destruir a terra, a deixando sem vida enquanto é sugada para o céu. Depois disso, o Cavaleiro de Prata não resiste e morre. Sísifo de Sagitário e Xion de Ares estavam no local e perguntam a Athena o que farão agora. A deusa responde que seu destino é ir ao Lost Canvas para derrotar Hades. Agora seu objetivo é traçar um plano para subir aos céus e atacar o deus do submundo. Na casa de Libra, Tema relembra os bons momentos que passou com Doco, as vezes em que foi salvo pelo cavaleiro e todos os dias que passaram treinando, e assim o Pégaso lamenta por não ter conseguido salvar seu mestre e amigo na luta contra Hades. Nesse momento, Degel de Aquário chega na casa de Libra. Ele diz que Tema não podia ficar ali de braços cruzados e que com certeza a perda de Libra foi por sua falta de habilidade. O Pégaso então procura como poderia se tornar mais forte para proteger as pessoas. Degel aponta para sua direita e diz que naquela direção, a algumas léguas do mar Mediterrâneo, se encontra uma ilha chamada Canon. Lá vive um demônio e essa pessoa pode oferecer a força ou a morte. Então na ilha Canon nos é mostrado 3 cavaleiros fugindo e um deles traz a armadura de prata de Perseu. De repente um homem aparece, dizendo que a fraqueza daqueles cavaleiros é o motivo da sua fúria. Esse ser maligno pega o escudo da Medusa e com uma mordida ele o quebra. Os cavaleiros ficam em desespero, dizendo que aquilo seria pior que os rumores. O demônio da ilha Canon então diz: homens sem poder merecem a morte. Tema chega à ilha Canon. Este é o lugar onde se encontra um homem chamado de demônio. Dizem que ao encontrá-lo, ele poderá ganhar poder ou a morte. Uma velhinha que mora na ilha diz para o Pégaso que ele não deve mencionar esse sujeito, ou ele virá e irá devorar todos eles. Ele pergunta se a senhora está bem e queria saber qual o mal em mencionar esse demônio. Tema quer saber se realmente precisa tomar muito cuidado com esse homem. A velhinha diz que ele é um ser horrível e um forasteiro não iria entender. Ela diz que pode escutar a voz do demônio e em seus ouvidos ressoa o retumbar do vulcão mesclado com seus rugidos. O demônio não se satisfaz apenas comendo a lava, mas também quer a carne e o sangue dos humanos. O jovem cavaleiro diz que essa história parece mais um conto de fadas e não acredita que esse homem coma carne humana. Porém, os cidadãos da aldeia parecem que levam essa história muito a sério e evitam olhar para o cavaleiro. Tema então continua sua jornada e sobe até o vulcão da ilha Canon. Ele encontra alguns ossos e sangue. Então ele grita, dizendo que não fará parte do banquete do monstro. Ele chegou até lá para se tornar mais forte e pede para que o demônio da ilha Canon saia de onde estiver. De repente, o homem considerado demônio sai de dentro da lava. Ele diz que um lanchinho veio até ele e irá devorá-lo até os ossos. Tema se assusta e concorda que realmente o demônio da ilha Canon é muito imponente. Porém, ele já estava preparado. Assim o Pégaso se joga de joelhos em frente ao homem e pede permissão para ser seu discípulo. Com suas grandes presas, o demônio acha interessante as palavras daquele pirralho. No santuário de Atena, na Grécia, a Athena Sácia solicita a presença do Cavaleiro de Ouro Degel de Aquário. Ela pede para que ele vá em uma missão às terras geladas do Grade Azul. Degel tem uma ligação com essa terra, porém queria saber mais detalhes dessa missão. Athena então diz que, como sabemos, Hades comanda seu exército de espectros direto do Lost Canvas no céu, e para avançarem até o céu, Athena e os cavaleiros precisam da ajuda de outro poder, que se equipara ao poder dela e ao de Hades. Degel fica surpreso e entende que Athena se refere a Poseidon, o deus dos mares, e ela pergunta se o Cavaleiro de Aquário está disposto a completar essa missão. Degel diz que sim, e assim voltamos para a ilha Canon, aonde Tema está. O cavaleiro está de joelhos esperando a resposta do demônio, que diz: assim, você quer se tornar meu discípulo. Então ele dá um soco destruindo uma rocha que revela um abismo e pede para que o Pégaso salte de lá. O Pégaso fica surpreso, dizendo que há 1 minuto atrás aquele abismo não estava ali. Ele não consegue nem ao menos ver o fundo. Como poderia saltar a esta altura?
O demônio diz que ele não se interessa nas motivações de Tema para se tornar mais forte, e se for verdade que ele não é um humano comum, com certeza irá sobreviver à queda. O poder reside apenas nos humanos assim, e ele ordena que o Pégaso pule do abismo ou então será devorado. As dúvidas permeiam a mente de Pégaso, ele pensa que de qualquer forma irá morrer, como poderia saber se é mesmo um humano indispensável? E mesmo que fosse, a essa altura ele iria morrer com certeza. Não tem sentido morrer assim, ele que já foi salvo em várias ocasiões em troca de nada. Assim o Pégaso toma coragem, sai correndo e salta no abismo dizendo que não morrerá. Até mesmo o demônio fica surpreso com o acontecido e acredita que aquele estúpido pirralho já deveria estar morto e se lamentando no outro mundo. Porém, quando estava indo embora, uma mão sai do abismo e era Tema. Ele diz que já foi ao outro mundo uma vez, mas agora ele pretende ser o discípulo do demônio. Tema confronta o demônio da Ilha Canon sem medo de morrer, e ele diz que um pirralho como aquele merece mais do que ser devorado. Qual será a sua resposta, o poder ou a morte? E ele continua querendo ser o discípulo do misterioso demônio da Ilha Canon. Qual será a sua resposta? O demônio diz que para ser seu discípulo, ele não precisaria da armadura, então assim ele confisca a armadura de Pégaso, pega a urna e joga no precipício. Tema fica desesperado, mas o demônio diz que se ele quer ficar forte, deve renunciar a ela e então segui-lo como discípulo. Eles chegam até uma parte do vulcão, onde tem uma grande cascata de magma. Tema fica impressionado por existir um lugar assim naquela ilha. Ele compreende que não é um lugar onde humanos comuns conseguem viver. Até mesmo ele, um cavaleiro de bronze, não conseguia enxergar direito com todo aquele calor que tipo de pessoa realmente seria esse seu novo mestre. Tema se pergunta se Degel estava certo e se poderia retornar mais forte. A ilha começa a tremer e ele então fica preocupado. Se o vulcão entrar em erupção, com certeza eles iriam morrer. O demônio pergunta se ele tem medo e o garoto responde que sim, e eles teriam que sair logo dali. Então do nada aquele misterioso homem grita: "Silêncio, Ilha Canon", e com apenas essa frase ele acalma os tremores e para o vulcão. Ele irá ensinar algo interessante para o pirralho Tema. A força é o poder de submeter as coisas. Tema fica chocado que ele consiga submeter até mesmo uma ilha com seu poder. E o novo mestre do cavaleiro diz: "Se você já entendeu, então venha". E assim ele anda em direção ao magma e o Pégaso fica muito assustado. O homem entra dentro do magma e diz que não tem nada demais nisso. Tema ainda não acredita no que seus olhos veem e seu mestre diz: "Será que é impossível para você?" "Eu não acredito. O tratamento que dá ao seu cosmo é totalmente desajeitado." Após dizer isso, ele com seu cosmo manipula uma bola de magma sob sua mão. Como sempre, Tema fica surpreso e seu mestre dá mais uma ordem: "Você tem 3 dias para conseguir manipular o cosmo até esse nível." Assim o demônio aumenta incontavelmente o tamanho da esfera, sendo que o magma que se reunia até mesmo atingiu Tema de raspão. Ele ainda diz que se o Pégaso não conseguir fazer isso e continuar sendo um débil, ele irá devorá-lo com certeza. Ao desejar boa sorte, ele entra na cascata de magma e some. Tema começa a refletir e chega à conclusão de que realmente, se ele não conseguir, o demônio irá devorá-lo. Então ele pensa em uma forma de como poderia pegar um magma com sua mão, mas acaba dizendo que só pensar seria uma perda de tempo e vai logo para a prática. O cavaleiro enfia as 2 mãos no magma, mas só consegue queimá-las. Ele então pensa que precisa compreender o que aquele sujeito falou antes de ir embora. Ele precisa manipular seu cosmo, que é o universo em seu interior, a fortaleza do seu coração. Então, para aumentá-lo, o poder deve vir de dentro. Tema se concentra com uma mão estendida para frente e com a outra ele dá um golpe rápido no magma. Assim a pressão projeta a lava para a superfície. Com a palma da mão estendida, ele concentra o cosmos, enquanto o magma cai sobre ela. Quando parecia que Tema iria conseguir, ele se queima. Porém, o Cavaleiro de Pégaso não desiste jamais. O tempo passa e nós vemos o Cavaleiro de Bronze, exausto, deitado sobre uma pedra e com suas mãos todas queimadas. Ele está quase desistindo, dizendo que não consegue, e que além de exausto, isso é muito frustrante. Lá fora parece estar tranquilo, e apesar de tudo, o Pégaso ainda está vivo. Ele então lembra de todos os companheiros que perdeu na batalha contra Hades, seus amigos do orfanato, Asmita de Virgem, Aldebaran de Touro, Manigold de Câncer, Elcide de Capricórnio, seu mestre Doco de Libra e até mesmo o velhote Hakurei de Altar. A verdade é que ele ainda está vivo, isso graças a essas pessoas. Assim Tema golpeia o magma novamente.
e diz que ele é um idiota e que não teria o direito de se sentir desanimado. Ele deve confiar mais em si mesmo e deve visualizar o cosmos. O universo que está emergindo de seu interior deve agir mais conscientemente, mais corretamente, e assim irá conseguir concentrá-lo em sua mão. Ao abrir os olhos, o Pégaso se surpreende ao ver que conseguiu manipular a esfera de magma sob sua mão. Ele fica feliz por ter finalmente conseguido completar essa tarefa, mesmo que a esfera seja menor que a daquele sujeito. Enquanto comemorava, o demônio da Ilha Canon sai do magma e se aproxima das costas do cavaleiro. Ele dá uma gravata em Tenma e o joga da cascata de magma. Ele diz que esse é o próximo teste. Enquanto cai, Tenma diz o que o demônio pretende com isso. E assim o Pégaso cai para a morte certa no magma incandescente. O que irá acontecer com Tenma? O que esse misterioso demônio da Ilha Canon pretende fazendo isso? O destino de Tenma será cair dentro do magma? Enquanto o cavaleiro cai pela cascata de magma, seu novo mestre diz: Pirralho, se deseja ser mais forte, deverá subir. Tenma ainda não acredita que isso seja sério. Como ele poderia subir pela correnteza de magma? Será que existe mesmo uma forma do Pégaso sair dessa com vida? O corpo de Tenma entra em chamas e finalmente cai a ficha de que aquilo não é uma piada. Com aquele calor insano, o Pégaso acredita que morrerá. O demônio da Ilha Canon diz que mesmo depois de 3 dias treinando, o pirralho não mudou em nada, é realmente um incompetente. Se não consegue manipular a força, irá morrer. Tenma percebe que aquilo não tem sentido. Será que o tempo todo o demônio pensava em matá-lo? O que Tenma pode fazer para sobreviver? Ele então lembra da manipulação do magma com o cosmo. Durante 3 dias, havia praticado para manipular o magma na palma de sua mão. O que o protegeu foi seu cosmo e assim ele ainda tem uma saída. Mas agora não apenas com sua mão, mas sim amplificando seu cosmo para cobrir todo o seu corpo, difundindo pelas suas mãos até os seus pés, liberando aos poucos e formando uma fina camada de cosmo, uma proteção com seu próprio poder. Tudo isso passou em questão de segundos na cabeça de Tenma e finalmente ele mergulha no magma ardente. Do alto da cascata, o demônio se pergunta se ele já se queimou, mas de repente sobem chamas em forma de Pégasos direto da lava. Seu mestre fica surpreso ao ver Tenma gritando que ainda não tinha se queimado. O cavaleiro cai todo feliz ao lado do demônio da Ilha Canon, dizendo que ele pôde fazê-lo. Conseguiu voltar da morte desde o interior do magma. O demônio não se mostra mais surpreso e diz que tudo bem, porém a prova seguinte não será tão simples. Tenma fica em dúvida do que seria e a terra começa a tremer. O cavaleiro fica assustado, pois dessa vez os tremores estão piores do que a vez passada. E assim seu mestre diz: Pirralho, essa será sua última prova. Com seu poder deve deter a erupção do vulcão da Ilha Canon. E de volta ao santuário nos é mostrado algumas mulheres, aparentemente serviçais do santuário. Elas conversam sobre Degel de Aquário. Desde que ele retornou da sala do grande mestre, parece que se confinou em seu próprio templo, a casa de Aquário. Isso seria porque recebeu de Athena uma missão muito importante. E elas se perguntam o que será que ele investiga, já que Degel é um homem muito sábio e até mesmo auxiliou o grande mestre na leitura das estrelas. Elas chegam à conclusão que isso ultrapassa sua compreensão, e a verdade é que o aquariano é o cavaleiro mais inteligente do santuário. Degel folheia alguns livros antigos, ele pensa sobre o Grade Azul. Disse que essa terra é dos descendentes dos cavaleiros enviados uma vez para vigiar a alma de Poseidon, que estava confinada no Polo Norte. Para atacarem Hades na sua fortaleza no céu, Athena e seus cavaleiros precisam dessa proteção contra o surgimento do poder de Poseidon. Ele, o deus dos mares, também é um dos antigos inimigos de Athena, e para levar essa missão adiante, Degel de Aquário arriscará a sua vida. Estranhamente, a atmosfera está se agitando sutilmente. Degel retira os seus óculos e se pergunta o que seria isso. Olhando o horizonte, ele avista a Ilha Canon e uma densa fumaça saindo de seu vulcão. Voltando à ilha, vemos Tenma conversando com seu mestre. Ele indaga dizendo que é muito repentino falar que deve deter a erupção. O demônio da ilha diz se ele não achou repentino quando foi revelado que teria apenas 3 dias para treinar, mas o grande medo de Pégaso é o que irá acontecer se ele falhar. O demônio revela que apenas desaparecerão os sujeitos que são desnecessários para o mundo, como por exemplo, as pessoas que habitam a Ilha Canon. Tenma se lembra do povoado que conheceu quando chegou à ilha. Ele pensa que não tem poder suficiente para deter a erupção, e todas aquelas pessoas morreriam por sua culpa. Ele é interrompido por seu misterioso mestre, que pergunta se ele duvida de si mesmo, ou se fugirá por seu poder não ser suficiente. De qualquer forma, será o fim daquelas pessoas naquela aldeia.
Ele fala para Tema ir adiante ou não conseguirá salvar nada nem ninguém. O Pégaso junta coragem e grita que precisa tentar, correndo rapidamente até o topo do vulcão. No povoado, as pessoas veem o vulcão entrando em atividade e se perguntam se haverá mesmo uma erupção. Com os tremores, todos começam a correr para o porto. E a velha anciã diz que tem a impressão de que o demônio quer pôr um fim naquela terra, reprimir a erupção e proteger os habitantes da ilha. Essa é a missão de Tema. De volta ao santuário, vemos Degel novamente. O Cavaleiro de Aquário vai até a casa de Escorpião. De lá podemos ouvir gritos de muita dor. Degel se pergunta se aquele homem ainda não parou de fazer aquilo. Chegando lá, ele avista Cardia de Escorpião, pisando no espectro Zelos de Sapo, que gritava incansavelmente que aquilo estaria doendo. Cardia ordena que o sapo pare de coachar, já que sua voz o aborrece. Enquanto sua unha cresce, ele diz que aquela picada seria apenas o começo para um ser tão insignificante quanto os Zelos. Se ele é realmente um espectro, que demonstre ao menos um pouco de dignidade diante do Sr. Cardia. Com isso, ele perfura o inimigo com uma de suas agulhas escarlates. A dor passa pelo corpo de Zelos, e assim Degel interrompe seu amigo, o Cavaleiro, perguntando o que estaria fazendo. Cardia fica surpreso ao ver que Degel era o intruso na casa de Escorpião, mas o aquariano quer respostas e pergunta mais uma vez o que o Escorpião estaria fazendo. Mostrando sua agulha escarlate, ele diz que aquilo seria um interrogatório. Ele percebe o descontentamento de Degel com essa prática e conclui que era apenas uma brincadeira. E continua dizendo, o desgraçado do Hades fugiu para o Lost Canvas antes que ele pudesse cavar a sua tumba, e agora que está no céu não tem como chegar lá. E por isso ele perguntava diretamente para o espectro como poderiam ir ao Lost Canvas, e como ele é um inútil, só grita com sua voz suja que não sabe de nada. Realmente é uma presa insignificante, sem espírito, dignidade ou orgulho. Não seria um adversário digno para sua unha. E assim ele aponta para Degel. Cardia diz que se tratando dele seria diferente. Com certeza seria um ótimo desafio, e assim pergunta por que o aquariano apareceu ali. O Cavaleiro revela que devido a uma ordem direta de Atena, ele partirá para o Grade Azul, que se encontra ao leste da Sibéria, e gostaria que o Escorpião o acompanhasse na missão. Cardia fica descontente ao ouvir Sibéria, e dá as costas a Degel, dizendo para ele que procure outra pessoa. Aquilo só poderia ser brincadeira, já que ele jamais poderia suportar aquele intenso frio. Além do mais, não interessa para ele uma missão tão entediante, mas Degel afirma que Cardia não irá achar essa missão tão entediante quando ouvir este nome, o Imperador dos Mares, Poseidon. Cardia fica espantado e Degel continua, falando que eles negociarão com a vontade de Poseidon, que continua guardada no Grade Azul. O aquariano pedirá a ajuda do deus para atacar o Lost Canvas, e possivelmente eles não poderão evitar um confronto. O escorpiano começa a rir ao ouvir falar o nome de Poseidon. Um deus, haverá troféu maior do que esse? O cavaleiro logo se anima e começa a apressar o Degel, dizendo que se eles não se apressarem, Poseidon também escapará, assim como fez Hades. E o Cavaleiro de Aquário até acha graça sobre isso. De volta à Ilha Canon, Tema está no topo do vulcão, o calor está além dos limites e o magma continua subindo. Ele lembra das palavras do demônio dizendo que teria de deter a erupção, ou os moradores da ilha irão morrer. Tema tem uma sensação semelhante a quando salvou o orfanato de ser alagado pela enchente, quebrando assim com os punhos uma grande rocha. Desde aquele dia, ele perdeu várias pessoas importantes para ele. O Pégaso não deseja que as pessoas morram, ele quer protegê-las. Mas esse sentimento de impotência, ele não quer ter mais de maneira nenhuma. O cavaleiro então salta para o centro do vulcão. Ele enche seu corpo com toda a essência do cosmo. Com isso, não precisa mais se preocupar com o magma. Em frente e avante, Tema segue com um pensamento fixo que fará a Ilha Canon sucumbir ao seu poder. Ele cai com a mão direto em cima do magma. O Pégaso grita incansavelmente para que o tremor e o magma se detenha. Mas aos poucos ele começa a desistir. O Pégaso chega à conclusão de que estava certo, e tudo aquilo foi inútil. Ele não conseguiu, assim como disse o demônio da Ilha Canon. Aos poucos, Tema perde os sentidos, e o cosmo do seu interior está se esvaindo, e com o magma ele consumiu todos os seus limites. Agora apenas a sua vida que queima. Mas ele ainda consegue entender uma coisa, o rugido usado pelo demônio não era poder, e sim essa outra sensação. A Ilha Canon compreende isso. A ilha percebe o cosmo liberado do interior de Tema.
o quinto sentido, o sexto, ou melhor, o sétimo sentido, ainda mais além. A Ilha Canon pode sentir algo mais intenso. E ao unificá-los é agora. Tema grita para que a Ilha Canon pare. O povoado fica sem entender porque de repente a erupção parou. E nas margens da ilha, o demônio carrega Tema todo ferido em seu ombro, enquanto na outra mão estava a urna da armadura de Pégaso. Surpreso, ele não pode crer que o pirralho parou a erupção e completa dizendo: Pégaso, parece que a ilha está a salvo, mas tem chegado muitos visitantes ultimamente, inclusive os mortos estão perambulando por aqui, não é mesmo, Asmita? O espírito do falecido Cavaleiro de Virgem aparece sobre a caixa de Pandora da armadura de Pégaso e ele diz: é uma bela noite de lua cheia, não acha, Défteros? Revelando assim o nome do terrível demônio da Ilha Canon, que diz não esperar que Asmita aparecesse ali pelo sangue que doou a armadura de Pégaso. O Cavaleiro de Ouro fica surpreso pela suposição, mas quer saber dele, já que não era comum aceitar aprendizes, mas graças a ele, Tema conseguiu atingir o sétimo sentido, nem que seja por apenas um momento. Défteros ri e diz que acabou sendo uma boa forma de passar o tempo. Asmita diz que provavelmente Défteros se sentia em dívida e queria manifestar seu poder por outras pessoas. Ele mesmo já está morto e pertenceu àquele mundo com o objetivo de alcançar a iluminação e despertar o oitavo sentido, mas por acaso Défteros é o homem com o poder capaz de esmagar as estrelas das galáxias. Ele não deve encontrar o fim de sua vida em uma ilha. Asmita pede para que ele lute também em seu lugar. Ele diz isso por respeito à força de Défteros e também por ser seu velho amigo. Até para aconselhar, se exibe. Essa é a conclusão de Défteros. E como um recado final, ele diz que a armadura de Pégaso é de grande importância, porque a luta logo irá chegar. Tema acorda e demora um pouco para entender o que estava fazendo ali, porém ele vê sua armadura e o povoado a salvo. Então ele comemora gritando aos quatro ventos que conseguiu. O seu desejo de proteger os outros gera uma nova força. Aquário e Escorpião avançam até a terra do imenso frio ao leste da Sibéria, porém Cardia fica em dúvidas se ele e Degel pegaram o caminho correto, e acredita que seus dedos irão congelar antes de chegar a Blugrad. O Cavaleiro de Aquário diz para seu amigo se acalmar e chegar mais perto. Degel explica por que Athena escolheu justo ele, o aquariano, para completar aquela missão. Foi porque Degel cresceu naquelas terras geladas. Então Cardia entende por que seu amigo está tão tranquilo. É porque ele está em seu habitat natural. Eles têm uma importante tarefa que influenciará os rumos da Guerra Santa. Quem serão os homens que os esperam na terra gelada onde Aquário cresceu? Os dois se deparam com algumas ruínas. Cardia se espanta ao saber que ali era Blugrad. Eles não sabem o que aconteceu naquele local. A única explicação seria que as forças do exército de Hades chegaram até as terras do norte. De repente, os cavaleiros são atacados por adagas de gelo. O ataque foi desferido por alguns homens cobertos por mantos. Eles riem e acreditam que os dois estariam mortos. Um deles até mesmo diz que esse é o destino dos vermes que vagueiam por lá. Não importa quantos apareçam, restarão apenas pedaços espalhados por aquele campo gelado. Mas de repente eles se assustam, já que Degel e Cardia não só desviaram do ataque, como também estavam atrás dos seus inimigos. Aqueles homens não sabem como os cavaleiros foram tão rápidos. Cardia então responde que eles chegaram ali mesmo antes de conseguirem até mesmo piscar os olhos, e ainda pergunta se aqueles homens desejam mesmo ter o sangue espalhado pelo chão. Ele acha deprimente caras como aqueles. Os dois cavaleiros já haviam percebido a presença deles muito antes do ataque. Os olhos do escorpião existem para ir em busca de troféus como eles. Com essas palavras, o sanguinário Cardia parte loucamente para o ataque. O cavaleiro rapidamente ultrapassa seus adversários e ativa seu ataque mortal, a agulha escarlate. Essa agulha carmesim do escorpião estimula o sistema nervoso central do alvo, causando assim uma imensa dor. São 15 golpes, o mesmo número das estrelas que formam a constelação de Escorpião. Durante esse tempo, o adversário é obrigado a se render ou morrer, porém, eles não teriam tal sorte. Cardia quer ver o rosto daqueles homens e acredita ter matado alguns espectros. Porém, ele fica chocado ao ver que não seriam espectros, e sim alguns guerreiros trajando armaduras bem similares à dos cavaleiros de Atena. Porém, uma voz chama os dois cavaleiros de visitantes. Cardia fica em guarda novamente, e o homem no cavalo diz que eles estão em estado de alerta máximo, e por isso os guerreiros azuis foram tão descorteses. Aquela pessoa se chama Unit, filho de Garcia, o governante de Blugrad. Cardia fica pensando nos tais guerreiros azuis, e com toda aquela bagunça, ele nem percebeu aquele homem chegando sorrateiramente. Que tipo de pessoa ele seria?
De repente Degel chama por Unity e fica feliz em saber que ele estaria a salvo, e gostaria de saber também como Bluegrad ficou naquele estado. Unity também reconhece Degel e diz que não esperava que seria ele o mensageiro enviado pelo santuário, porém o escorpião ainda está boiando na conversa e não entende como ambos se conhecem. Degel explica novamente que ele estudou por ali, sendo assim Unity era seu velho amigo. Durante o seu período de treinamento, o aquariano aprendeu com o pai de Unity a leitura das estrelas e também muitos outros ensinamentos. O misterioso Unity também se recorda, mas diz que aquele lugar não seria seguro, então era melhor irem para o centro da cidade. Afinal, os cavaleiros também teriam uma missão a cumprir. Dentro do castelo, Unity explica toda aquela destruição, assim como os cavaleiros haviam pensado, foi obra dos espectros de Hades. Cardia queria saber por que os servos de Hades iriam a um lugar tão mofado quanto aquele. Na verdade, aquele mofo não seria culpa dos famosos livros de Bluegrad. Degel chama a atenção de seu amigo, dizendo para que ele não deprecie a quantidade de conhecimento acumulada naquele lugar. O conhecimento que existe em todo o mundo está acumulado naqueles livros. Porém, Cardia não fica calado e diz que pouco se importa dos guerreiros azuis arriscarem suas vidas para proteger um punhado de livros. Afinal, para ele, isso é algo ridículo. E também o escorpião não acredita que os espectros foram ali com o objetivo de roubar esses tais livros. Degel pede desculpas a Unity em nome de Cardia. E o guardião de Bluegrad diz que eles chegaram até o arquivo subterrâneo. O cavaleiro de escorpião continua com sua falta de respeito, dizendo que eles foram ali cumprir uma missão de Athena e não é o momento de relaxarem e sentar para ler livros. Unity então diz que por isso homens de mente fechada são tão chatos. Em Bluegrad, eles não têm apenas o conhecimento do mundo aos seus cuidados. E ao abrir a porta, vemos uma enorme biblioteca com milhões de livros. Até mesmo Cardia fica surpreso. Unity os guia por um caminho que leva até um selo de Athena. No fim de um corredor está o que o exército de Hades buscava. Ali está o legado do deus que os cavaleiros desejam. E o que o povo de Bluegrad e os guerreiros azuis protegem há centenas de anos. Poseidon, o imperador dos mares. Esse será o momento de começar as negociações. Ao tirar um dos selos de Athena, os Cavaleiros de Ouro e Unity são sugados para outro local, chegando a uma cidade misteriosa. Cardia não entende muito bem o que está acontecendo e há um momento atrás eles estavam naquela biblioteca entediante, onde eles estariam agora. Porém, o que choca ainda mais o cavaleiro é o céu que está coberto por água. Degel pede para que seu amigo se acalme, eles já não estão mais em Bluegrad. Degel explica que agora está no fundo do oceano, mais precisamente na cidade perdida de Atlântida, criada pelo deus Poseidon. Essa história da cidade submarina deixa Cardia com mais vontade de lutar, e sendo assim o cavaleiro se prepara e coloca seu elmo. Sua unha palpita de emoção, isso era o que ele esperava de um deus, com certeza sim conseguirão o poder necessário para atacar o exército de Hades. Aquela era a missão dos Cavaleiros de Ouro, pedir o poder de Poseidon para atacarem o exército de Hades que subiu aos céus. Degel pede para que Unity volte a Bluegrad. A importante missão que afetará a Guerra Santa entre Cavaleiros e Espectros se encontra bem à frente, por isso o aquariano não poderia permitir que um civil se envolva. Mas Unity diz que não, ele quer ser o guia de Degel e Cardia em Atlântida. O Cavaleiro de Aquário diz que Unity é o sucessor do governante de Bluegrad, ele é uma pessoa muito importante, mas mesmo assim ele prefere ajudar Degel, já que a Terra se encontra em perigo. Cardia fica de saco cheio daquela conversa e diz para que façam o que quiserem. Ele diz que agora o dever de Unity é guiá-los. Ele será como uma carga, ou melhor, alguém que procura a morte voluntariamente. O escorpiano só quer que ele entenda isso. E assim Unity entende a situação. Ele lembra de antigamente, quando era apenas uma criança. Unity mostra para Degel o pó de diamantes que caía do céu. Degel acha muito bonito os cristais de gelo que brilham como a luz da lua. Porém, para o povo de Bluegrad, esse fenômeno seria o mensageiro do deus da morte. Unity havia escutado do jovem Degel histórias agradáveis sobre o resto do mundo. E então pergunta para o garoto por que ele foi a uma terra tão fria e deprimida como aquela. Degel responde que ele gosta de Bluegrad, há livros de todas as partes do mundo, e o pai de Unity ensina muitas coisas. Daquele local, ele vê as luzes da cidade, o pó de diamantes e a aurora. Unity vê Degel como um pequeno ponto entre o mundo exterior e Bluegrad. O pai dele havia ensinado há algum tempo que em países estrangeiros dizem que a constelação de Cisne abre suas asas em um enorme rio que flui no céu.
conectando assim as duas margens, e esse era o seu papel. Sendo assim, Unity promete ao seu amigo que irá estudar muito, e assim se tornará o elo entre Bluegrad e o mundo. Ele ficará desolado se aquele lugar se tornasse uma terra vazia e decadente, e foi a chegada do aspirante a cavaleiro que o fez amar aquela terra. Graças a ele, Unity vê as coisas dessa forma agora. Sendo assim, ele agradece. Degel também diz que não gostaria de ver aquele lugar destruído, então assim, eles fazem uma promessa. Degel se tornaria um cavaleiro e Unity o senhor daquelas terras, e juntos protegeriam Bluegrad. E eles se lembraram dessa promessa todas as vezes que olhavam para o céu e viam a constelação de Cisne. Voltando aos tempos atuais em Atlântida, eles chegam à parte central do templo. Cardia não esperava que chegaria tão rápido, e diz que agora não precisariam mais de Unity. Degel se despede de seu amigo e entra no templo. Enquanto Unity dizia que estava feliz em ajudar, algo terrível acontece. Seu peito é atravessado pela mão de um espectro que diz: exatamente como a senhora Pandora suspeitou, os cavaleiros vieram até aqui. Só um momento que eu abrirei o caminho. Radamantes de Wyvern, a estrela celeste da ferocidade, um dos 3 juízes do submundo. Unity chama por Degel e cai no chão. O cavaleiro fica perplexo e de repente aparece Pandora, que diz a Radamantes que pare de jogar, afinal eles não estão na presença de seu senhor, mas sim no templo do deus Poseidon. E muito a desagradaria aquele local sujo de sangue. Ela ainda revela que sabia das intenções de Atena, porém será ela, Pandora, quem falará com o deus Poseidon. E assim ela grita para que os cavaleiros façam uma fila para lutarem. E assim terminamos o capítulo 5 da terceira temporada de Lost Canvas, enquanto Degel, cheio de raiva, olha para os 2 servos de Hades. Degel está indignado por Radamantes matar seu amigo. O cavaleiro quer se vingar em nome de Unity. As lembranças de quando eram crianças passam como se fosse um filme em sua cabeça. Degel pergunta como Radamantes e Pandora se atreveram a cometer tal crime. E por seu amigo, Degel dispara o ataque mais poderoso da constelação de Aquário, a execução Aurora. O golpe congela todo o local, incluindo seus inimigos. Cardia até fica surpreso por Degel ter conseguido tal feito. Porém, o esquife de gelo que prendia Pandora e Radamantes começa a se quebrar. O juiz do inferno diz que já entendeu aquele golpe. O cavaleiro poderia criar um ar frio semelhante à aurora apenas juntando seus 2 braços. Mas ele debocha, dizendo que nem seria uma aurora, mas sim uma fina cortina de gelo. Isso não seria nada frente ao rugido de Wyvern, o dragão alado. Além de despedaçar o gelo, o rugido de Radamantes afasta os 2 cavaleiros de ouro. Cardia fica impressionado com a habilidade de seu inimigo, e Pandora, rindo, diz que o golpe do Aquário foi muito refrescante. Ela avisa Radamantes que irá ao encontro de Poseidon, e por isso o espectro deveria se encarregar do resto. Mas antes, ela alerta para que ele não cometa o mesmo erro de Minos, que, como sabemos, subestimou os cavaleiros e acabou sendo morto. O juiz Radamantes diz que está no campo de batalha e não haveria razão para cometer erros, como aconteceu com os 2 deuses gêmeos, que subestimaram Seiji e Hakurei e acabaram sendo selados. Pandora diz que é essa a cautela que ela espera, porém quando ia continuar seu caminho, ela fica presa na técnica Círculo de Gelo. Degel diz que é muita insolência da parte dela sair assim na presença do Cavaleiro de Aquário. Ele ainda pergunta se pensaram que derrotariam os Cavaleiros de Ouro com aquele nível. Pandora chama Radamantes, que com suas asas cancela aquela habilidade de Degel. O espectro diz que bobeiras como aquelas não o preocupam, porque para ele a Guerra Santa acaba de começar. Pandora continua seu caminho, enquanto Degel diz que derrotará o Juiz do Inferno primeiro em nome de Unity. O Cavaleiro de Ouro jura acabar com ele com seu poder gelado, e assim fica em posição de ataque, enquanto Radamantes utiliza o seu rugido de Wyvern. Quando a execução Aurora estava prestes a se chocar com o rugido deslizante, Radamantes voa por cima da técnica de Degel. Ele diz que aquele nível de ar frio não seria o suficiente e assim ataca Degel. O cavaleiro perde seu elmo e a sala onde se encontram tem vários pilares destruídos. Radamantes acredita que assim a luta seria bastante fácil, mas ao olhar novamente, um novo adversário está à sua frente, Cardia de Escorpião. O Cavaleiro de Escorpião diz que aquela situação é entediante, já que apenas os 2 estão lutando, onde eles acham que Cardia poderia focar o seu sentimento de solidão. O Cavaleiro diz que entende a situação de Degel, seu melhor amigo foi morto diante de seus olhos e ele deseja matar aquele sujeito que tanto odeia. Radamantes pede para que os Cavaleiros de Ouro se concentrem, para ele tanto faz qual dos 2 irá enfrentar primeiro, de qualquer maneira ele irá pisotear os 2. Mas Cardia, com seu jeito sarcástico, pergunta se o espectro acredita mesmo nisso.
Radamantes naquele momento sente várias agulhas em seu corpo e não entende quando foi atingido. Cardia pede desculpas, mas ele não resistiu e teve que deixar sua marca pessoal. Ele não pode conter aquela sensação. Cardia revela para Degel que deseja matar aquele homem ainda mais do que o aquariano, e assim ele diz as seguintes palavras: eu quero que ele seja meu troféu. Sua unha já não para de vibrar, sendo assim ele não pode contê-la. Apenas caçando aquele sujeito, ele poderá se sentir melhor. A infernal unha quer um banho de sangue. Cardia cravará agulhas em seu troféu. Radamantes diz que agulhadas são golpes insignificantes, e sendo assim, não são nada para o Wyvern, além de que pertencem a um minúsculo inseto. Degel pede para que o escorpião não seja egoísta, pede para que se lembre da missão. Pandora já deve ter chegado no interior do templo sagrado, e eles não poderiam dar ao luxo de caírem naquele lugar. E o escorpião pergunta para o aquário se ele conseguiria cumprir a missão com toda aquela fúria. Ele não era o Senhor Tranquilidade? O escorpião disse que não gosta nada daquela forma de lutar de Degel. Se a morte do seu amigo Unity tinha o afetado tanto assim, ele deveria repensar e proteger o povo de Bluegrad, que um dia o protegeu. Portanto, era melhor se apressar e encontrar logo Poseidon. Radamantes chama o cavaleiro de impertinente, achando que poderia avançar frente às suas poderosas asas. Ele pergunta se aqueles malditos insetos acreditam que aquilo seria mesmo possível. As suas asas já liberaram a ferocidade de uma tormenta, e assim ele dispara seu golpe mais poderoso à máxima precaução. Pandora, que estava adentrando o templo, escuta os barulhos da batalha e chega à conclusão que a luta já acabou, achando que os Cavaleiros de Ouro não foram suficientes para Radamantes. Do alto do templo, ela observa a cidade de Atlântida. É triste saber que uma cidade que se encontrava na terra agora esteja no fundo do mar. Era de se esperar que Atenas se atentasse a isso. Naquele lugar se encontrava a civilização da qual Poseidon se orgulhava. Inclusive agora a prosperidade que foi desenvolvida continua protegendo aquela desabitada cidade, apenas pelo legado de Poseidon que ainda vive. E se as suposições de Pandora estiverem corretas, é naquele local onde o magnífico cosmo está. E de maneira nenhuma, ela deveria deixar Atena pôr as mãos naquilo. Poseidon, brinde-nos com seu poder de destruição. Essas são as palavras de Pandora. Ao abrir aquelas portas, Pandora se assusta com tamanho poder. Aquele cosmo possui um nível muito grande. E voltando para a luta de Radamantes contra os Cavaleiros de Ouro, seu poder máxima precaução foi capaz de destruir toda a entrada do templo de Poseidon. Degel se levanta ferido dos escombros e se pergunta se esse realmente é todo o poder dos juízes do inferno. Será que 2 Cavaleiros de Ouro não serão o suficiente para passar por ele? Eles precisavam chegar até o legado de Poseidon. Radamantes pergunta se os insetos poderiam se mover ainda. Sendo assim, ele irá pisotear todos os seus desejos. Porém, de repente, Cardia também levanta e começa a gargalhar. Esmagar com seus pés me parece perfeito. Dizendo essas palavras, ele continua rindo muito alto. Cardia diz que realmente seria a forma mais cruel de matá-los, e por isso era melhor o espectro não falhar. Radamantes pergunta se isso era mesmo o que ele desejava. Sendo assim, ele os fará em pedaços. O juiz começa a concentrar todo o seu poder, e Cardia diz que ele não deveria subestimar os insetos. Lembre-se que você já é o meu troféu. Quando se der conta do terror das minhas picadas, será tarde demais. Essas foram as palavras do escorpião. De repente, Radamantes sente o ataque do Cavaleiro de Ouro e se assusta. Toda a parte esquerda de seu corpo fica dormente. As picadas foram fazer efeito nesse exato momento. O Cavaleiro de Escorpião revela que as agulhas de um inseto também causam bastante dor, e assim grita para que Degel avance rapidamente. O Cavaleiro de Aquário diz que ele era um egoísta e assim pula acima de Radamantes. O espectro fica espantado e Degel diz que somente dessa vez seguirá as ordens de Cardia e pede para que seu amigo de batalhas não morra. Radamantes ainda acredita que pode impedi-lo. Ele grita que não deixará o cavaleiro se aproximar da senhora Pandora, mas Cardia o interrompe. Ele revela que o veneno do escorpião ainda está se espalhando e ainda tira sarro do juiz, o imitando. Senhora Pandora, não me faça rir. Se eu sou um inseto, você é um cão. Estar de joelhos no chão o tornou em um simples cãozinho, e Radamantes diz que sem dúvidas aqueles eram os modos de um inseto. Muito bem, por apenas um breve momento, ele, o espectro do Wyvern, seria seu oponente, o escorpião será sua vítima. Radamantes se lamenta, ele falhou em conter ali os 2 Cavaleiros de Ouro. Degel de Aquário, com a ajuda de Cardia de Escorpião, passa pelo Juiz do Inferno e vai em direção à sala de Poseidon. O orgulho de Radamantes de Wyvern foi ferido, ele cometeu um erro.
Cardia percebe o lamento do espectro, que mesmo estando com uma perna dormente, ainda queria tentar deter Degel, mas o Cavaleiro de Escorpião estava ali o instigando a lutar com ele primeiro. O espectro diz que mesmo com a perna dormente, ele não tem desculpa. O imperdoável é que ele deixou os cavaleiros fazerem o que não deveriam ter feito. Ele, um dos 3 juízes do submundo, derrotado por um maldito como Cardia. Isso ele não pode permitir. O exército de Hades jamais poderá ser contido. Cheio de fúria, Radamantes parte para cima de Cardia com seu rugido deslizante. O Cavaleiro de Escorpião debocha, dizendo se a fúria do espectro era pelo exército de Hades. Ele não entendia nada daquelas palavras. Para Cardia, Radamantes não passava de um cãozinho. O Cavaleiro Dourado é pego no ataque de Wyvern. Cardia percebe que o poder de seu inimigo está maior que há alguns momentos atrás. Então Radamantes diz: será que sou mesmo um cãozinho do exército de Hades? Sem problemas, por mim está tudo bem. Novamente, ele parte para cima e pega Cardia em cheio com seu golpe. Ele ainda diz que com os Cavaleiros de Atena deveria ser igual, não é verdade? Cardia queria saber por quê. E Radamantes responde que assim como os espectros são o exército de Hades, os cavaleiros são o exército de Atena. E com todas as suas forças, o juiz do inferno voando joga Cardia em um redemoinho que se encontrava nos céus de Atlântida, que é feito de água. Uma fina chuva cai sobre o espectro que diz: idiota, agora está feito em pedaços. Aquário será o próximo. Se com isso pudermos evitar o complô de Atena, a utopia do Senhor Hades está mais próxima depois de tudo. Assim será. E por esta razão estou disposto a tudo, inclusive morrer. Por isso me tornei cruel e também mais forte. Por isso não podia permitir que isso fosse confiado a outros espectros que não fossem os 3 juízes do inferno. Porém, Radamantes se lembra de um acontecimento. Ele está na frente de Pandora e pergunta para ela se o Senhor Hades estaria confinado nas profundezas do reino dos mortos. Por que fazer algo assim com seu próprio mestre? Pandora afirma que no interior de Hades ainda resta uma sombra de Alone. Até o momento em que desperte totalmente, ele se dedicará à elaboração do Lost Canvas. Durante aquele momento, as ações seriam tomadas pelos deuses gêmeos, e eles iriam transferir sua base para os céus. Radamantes duvida das palavras de Pandora. Ele quer saber se aquela seria mesmo uma ordem dos deuses gêmeos. Eles pedem para que os espectros abandonem quem tem sido seu mestre desde o início, não lutem e ainda façam tarefas simples e rotineiras. Pandora apenas ordena para que eles comecem e dá as costas aos 2 juízes Radamantes e Aiacos. Radamantes sai do local cheio de ódio e jura que não será assim da próxima vez. Seu dever é no campo de batalha. Ele luta pelo exército de espectros e pelo Senhor Hades. Por parte de Wyvern, a guerra já começou. Cardia interrompe as lembranças de Radamantes e pergunta se a civilização perfeita, a ideia de utopia, seria a fonte de seu poder. O juiz do inferno não responde, mas pergunta se o cavaleiro acredita que poderia derrotá-lo naquele estado. Sem dúvidas, Cardia seria igual a ele. Como cavaleiro, ele está lutando pelos ideais de Atena até o fim. Ambos estariam se sacrificando para dar o primeiro passo em direção à vitória. Cardia pergunta se isso é o que parecia. Ele estava apenas vivendo conforme seus instintos. Ele veio até o fundo do mar planejando ter um confronto contra alguém poderoso. Esse alguém seria Radamantes. Cardia sabia que aconteceria algo. Ele pressentiu isso. Radamantes então fica decepcionado. Ele diz que é inacreditável que um sujeito como Escorpião crê que a melhor forma de viver seria com insistência. Cardia não seria um guerreiro, apenas um imaturo egocêntrico. Radamantes agora pretende atravessar o coração do cavaleiro. Cardia de Escorpião diz que isso ele não poderá permitir. Por muito tempo ele vinha procurando e finalmente encontrou o oponente que acendesse o fogo em seu coração. Essa chama acendeu com um oponente que ele pode atacar com todo o seu poder. Radamantes diz que aquilo seria um absurdo e agora mesmo iria eliminar aquele inseto. Cardia pede para que Radamantes o ataque. Ambos os guerreiros elevam suas cosmoenergias até ao máximo. O espectro parte para cima e o cavaleiro fica em guarda. Radamantes golpeia Cardia em cheio. E ele diz que o escorpião não tem força e muito menos técnica. Mas o pior de tudo é que ele não teria espírito. Assim o espectro golpeia mais uma vez Cardia, que até o momento não conseguiu sequer reagir. O juiz do inferno acredita que já acabou com aquele cavaleiro. Radamantes tem dó de Atena, de ter deixado que aquele bastardo e egoísta se tornasse um cavaleiro de ouro. Aquele vagabundo bastardo que veste a armadura de escorpião não merece o campo de batalha. Radamantes promete acabar com ele rapidamente. Seu plano é atravessar o coração de Cardia. Sendo assim, o espectro rapidamente desfere um golpe, mirando o peito do cavaleiro.
Porém, ele acaba acertando uma rocha e o Cavaleiro de Escorpião aparece atrás do espectro. Radamantes fica indignado por Cardia ainda conseguir se mover, e o Escorpião revela que até aquele momento ele estava deixando o Radamantes acertá-lo. Ele simplesmente levou os golpes sem dizer nenhuma palavra, para assim acender sua chama, e agora ela está bem acesa, a chama do seu coração está queimando. Cardia então concentra seu cosmo e dispara as agulhas escarlate. Radamantes sente que são as mesmas picadas que ele recebeu antes. E não importa quantas vezes receber os ataques do escorpião, o resultado seria sempre o mesmo. Cardia pergunta se ele acredita mesmo nisso, e de repente Radamantes sente suas feridas ardendo, todo o seu corpo ardia por dentro. Agulha escarlate Katakyu, essa seria a técnica especial de Cardia, uma agulha incandescente. Nesse momento, o sangue de Radamantes fervia. Radamantes fica surpreso com aquelas palavras, e Cardia revela que o efeito dessa técnica é diferente da agulha escarlate comum. Com ela, o terrível calor emitido por seu coração invade o corpo de seus inimigos. Apenas mais um golpe e todo aquele calor queimaria o coração do juiz do inferno. Radamantes diz que seria impossível o coração daquele cavaleiro criar tanto calor. Ele não acredita que um coração humano seja capaz de resistir a toda aquela temperatura. Radamantes diz que Cardia é um miserável, e ele entende tudo agora. Com certeza, o escorpião também morreria utilizando aquela técnica. O Cavaleiro de Ouro revela que aquilo seria uma verdade com certeza. Como ele já disse, sempre procurou um inimigo que pudesse derrotar com toda a energia de sua vida. O espectro fica em choque com tais palavras, e Cardia ainda lembra Radamantes que eles deveriam se sacrificar para assim forjar o primeiro passo do caminho para a vitória. Esse tipo de dor é o diferencial. É possível que com sorte haja alguém que saia vivo dessa guerra santa. Ele deseja que essas pessoas vivam e herdem a era seguinte de cabeça erguida. Em mente, o cavaleiro tem Sísifos de Sagitário, Xion de Áries, Hiato de Unicórnio, Yuzuriha de Grou, Tema de Pégaso e seu amigo Degel de Aquário. Cardia diz que não deseja viver em um futuro assim, onde a paz reinaria. Toda vida chega em algum momento em seu final, e por isso ele decidiu que a sua terminasse ali naquele lugar, no campo de batalha. O coração do Cavaleiro de Escorpião emana um intenso calor. Ele ainda continua dizendo que faria aquilo por puro prazer, embora também forje o caminho dos cavaleiros para a vitória. Radamantes diz que tudo aquilo não passa de besteiras. Nada mudaria o fato de Cardia ser um egoísta. O espectro diz que não irá deixar que um bastardo o derrote naquele lugar. O seu próximo golpe será decisivo. Ambos, Cavaleiro e Espectro, aumentam seus cosmos. Cardia planeja aumentar ainda mais o calor de seu coração e assim concentrará toda aquela temperatura na ponta de seu dedo. Seu desejo é que arda ainda mais. Tudo o que ele sempre sonhou foi com aquele momento. O escorpião planeja por toda a sua vida naquele único golpe. E assim o Cavaleiro de Ouro Cardia avança na direção de Radamantes e dispara seu golpe mais poderoso, a agulha escarlate Katakyu Antares. Dentro do templo, procurando a sala de Poseidon, temos Degel de Aquário, e ele sente o cosmo de seu amigo Cardia. O capítulo então se encerra com uma imagem do Cavaleiro de Escorpião, que depositou toda a sua vida no último ataque. Será que Cardia conseguiu acertar e derrotar Radamantes? Cardia enfrenta Radamantes. Ele lembra das palavras do espectro que primeiro eles deveriam se sacrificar para alcançar a vitória. Como existe um limite para todo ser vivo, Cardia não poderia escolher o melhor último momento, enfrentando seu inimigo no campo de batalha. A vida e o orgulho se enfrentam. Veremos o desfecho entre a luta de Cardia e Radamantes. O espectro acha aquilo uma idiotice, afinal, produzir aquele nível de calor mataria até mesmo o Cavaleiro de Escorpião. Sua vida seria gasta naquele único golpe. Sem problemas, Radamantes admite que se deparou com a determinação de um verdadeiro inseto. Radamantes pede para que Cardia dê seu último golpe. Ele quer ver se o Cavaleiro irá conseguir alcançá-lo. Cardia sente o calor do seu coração fervendo seu sangue. É a pressão necessária para derrotar um dos 3 juízes do inferno. A temperatura de seu corpo se eleva, as batidas de seu coração rugem e sua vida se queima. Esse é o momento perfeito para disparar o golpe que é a essência da constelação de Escorpião. Agulha escarlate Katakyu Antares. O escorpião ataca com todas as suas forças. Porém, Radamantes ainda assim consegue segurar o dedo de Cardia, impedido de ser atingido por sua técnica suprema. O espectro diz ser uma pena, mas não poderia deixar aquele entusiasmo sair do controle. Ele fará Cardia voar junto de sua orgulhosa agulha. Radamantes então dispara seu golpe máxima precaução.
que atinge em cheio o Cavaleiro de Escorpião, quebrando até mesmo as unhas e a armadura de sua mão direita. Depois de tudo, o golpe final de Cardia não pôde alcançá-lo. Esse seria um adeus para o Escorpião. Porém, Cardia mantém um sorriso em seu rosto, e em um instante, com sua mão esquerda, ele atinge Radamantes. O espectro fica sem reação, e Cardia revela que ele não tem apenas uma agulha, e a sua favorita seria a agulha esquerda, que está mais próxima de seu coração. Radamantes então entende que o braço direito de Cardia foi apenas uma isca desde o início. Seu principal objetivo sempre foi aquela agulha oculta. O juiz do inferno fica com muita raiva e ele chama Cardia e todos os cavaleiros de Atena de malditos. Mas antes que pudesse dizer algo mais, ele sente todo o dano causado pelo golpe incandescente do escorpião. E agonizando, Radamantes chama por Hades antes de cair de joelhos. Cardia fica refletindo sobre essa devoção de Radamantes. Ele diz que o espectro deveria se dar por satisfeito, já que ele foi útil ao exército de Hades de corpo e alma. O cavaleiro também se diz estar satisfeito. Aquele seria um sentimento sublime para Cardia. Ele sente o calor deixando seu coração, e aquela sensação ativa suas memórias. Ele lembra de quando estava na casa de Escorpião, no santuário de Atena. Degel teria sido mandado pelo grande mestre para ajudá-lo. O aquariano acha estranho que a febre de Cardia necessite do seu ar frio para amenizar. Isso parecia ser algo anormal. E então o cavaleiro pergunta se aquela febre viria de algum lugar em especial. O escorpião revela que sua febre deriva de seu coração. Desde o início, ele sabia que não teria uma vida longa, porém ele foi abençoado com uma outra técnica para prolongar a vida de seu coração, e por isso ainda não poderia ser tomado pelo que está o matando. Cardia pergunta para Degel o motivo dele ter se tornado um cavaleiro, e o aquariano diz que tem um sonho e uma promessa que fez a um amigo. O escorpião acredita nas palavras de seu companheiro de batalhas e revela que ele pretende usar todo o seu poder muito em breve, mas antes queria sentir toda a dor e calor possíveis em uma batalha como cavaleiro. O calor do coração de Cardia se extingue. Antes de morrer, o cavaleiro diz que cada um tem sua forma de viver e que Degel deveria viver e seguir adiante por seus próprios sonhos. E quando seu coração para de bater, Cardia encarrega seu amigo Degel de terminar a missão dada a eles por Atena. O cavaleiro de Aquário pode sentir os últimos momentos de seu amigo, que venceu o inimigo à custa de sua própria vida. Os cosmos de Radamantes e Cardia desapareceram. O cavaleiro de Escorpião incendiou sua vida ao limite no final de tudo. Degel precisava se apressar e deter Pandora para conseguir o legado de Poseidon. Ele não poderia falhar. Porém, o cavaleiro se depara com um corpo caído. Ele encontra Pandora desmaiada em frente ao local que se encontra o legado de Poseidon. O cavaleiro se pergunta o que aconteceu com Pandora, a comandante das tropas de Hades. Assim como Degel havia imaginado, naquele local se encontra um gigantesco cosmo que se expande do interior do templo. Talvez Pandora teria sido derrotada por aquele poder. Esse cosmo não seria de ninguém menos do que Poseidon. Degel finalmente encontra o poder do legado de Poseidon. Porém, ao se aproximar, ele vê uma mulher. E então o cavaleiro começa a negar o que estaria acontecendo. Ele reconhece aquela pessoa, porque justo aquela mulher estaria naquele lugar. Serafina, esse era o seu nome. Nas terras geladas de Bluegrad, ela é alguém muito importante. Degel tem algumas lembranças de quando ele ainda era criança e morava nas terras geladas. Seu amigo Unit chama Serafina de irmã. Ele pergunta se o objetivo dela de fazer acordos que favorecem Bluegrad deu certo. Serafina diz que ninguém quer fazer acordos com uma cidade tão distante, mas ela nunca iria desistir. O sol vai para todos os lados e irradia tudo com sua luz. E um dia eles também iriam onde caem os raios de sol. E sorrindo, ela diz que a primavera também chegará a Bluegrad. Serafina era muito parecida com a falecida mãe de Unit. A alegria de seu olhar era como raios de sol que iluminavam Bluegrad. Mas por que Serafina estaria agora naquele local, no templo de Poseidon? Degel se pergunta como isso aconteceu logo agora que Unit morreu. O cavaleiro não deixará que a irmã de seu amigo, a pessoa que Unit mais queria bem, fique naquela situação tão perigosa. Degel concentra seu cosmo e pensa em libertar Serafina. Porém, de repente, uma voz diz: "Não te atrevas, Aquário." O cavaleiro se assusta e é atacado por vários corais. Seu corpo fica imobilizado e ao fundo vemos alguém trajando uma escama. O Marina diz: "Não deixarei que a toque." O inimigo se revela e era Dragão Marinho, um dos 7 generais marinas de Poseidon.
Degel entende a situação e diz que finalmente um dos servos de Poseidon apareceu, assim como ele esperava. O cavaleiro nunca havia imaginado que poderia evitar uma luta contra as forças do deus dos mares. Porém, o dragão marinho diz para o cavaleiro não se apressar. Ele queria fazer uma proposta a Degel, para que possam unir suas forças. Em troca, ele receberia o legado de Poseidon. O general Marina pede para que Degel o ajude a libertar a alma de Poseidon do selo de Atena, para que assim seu senhor ocupe o corpo daquela mulher serafina e assim reviva totalmente, e então reinaria sobre a terra. Degel fica furioso com essa proposta e pergunta se o dragão marinho perdeu totalmente o juízo. O cavaleiro jamais aceitaria uma proposta como aquela, e por isso ele não deixará que o Marina utilize o corpo da irmã de Unity, seu melhor amigo. Degel consegue se livrar dos corais que o prendiam, e rapidamente o cavaleiro consegue desferir um ataque. Ele soca direto o rosto do dragão marinho. Com isso, o capacete do Marina cai no chão, e para a surpresa de Degel, o dragão marinho era seu próprio amigo Unity. Ele diz que Degel devia ajudá-lo, essa foi sua promessa. O cavaleiro diz que aquilo não seria possível. Ele pensou que Unity tinha morrido quando Radamantes atravessou seu corpo com um punho. A ferida da testa de Unity, causada pelo golpe de Degel, se cura com seus corais. O amigo de Degel regressa como Marina de Poseidon, e ele tem uma perigosa proposta. Degel, unamos nossas forças. Unity se revela ser o general Marina de Dragão Marinho. Sua ferida na testa causada pelo golpe de Degel se cura rapidamente. Degel ainda não acredita no que seus olhos veem, e Unity, seu amigo de infância, agora era um inimigo. O cavaleiro diz que era para seu amigo estar morto, como agora ele se tornou um Marina. Mas o que o aquariano realmente não entende é como Unity está tratando sua irmã. Ele não crê que seu amigo deixará que Serafina se transforme em um instrumento de Poseidon. Porém, essa era a triste realidade. O amigo de Degel irá transformar sua própria irmã no receptáculo de Poseidon, o deus dos mares. Degel tem uma última pergunta: se Unity amava tanto sua irmã Serafina, porque agora ele seria capaz de fazer aquilo? E o Marina de Dragão Marinho revela que aquele é o desejo de Bluegrad. Ele acredita que será magnífico sua adorada irmã governar a Terra como Poseidon. Sem dúvida, ela estaria muito orgulhosa dele. Degel não suporta tais palavras e chama Unity de maldito. Unity pede para que Degel o ajude. Pede para que o cavaleiro faça isso por Bluegrad, pelas promessas que eles fizeram quando eram crianças. O Marina controla os corais que trazem uma ânfora. Degel fica surpreso com tudo aquilo e entende o que era aquele objeto. Unity diz que sim, o cavaleiro está certo. Aquela urna é a ânfora de Atena, onde está selada a alma do deus dos mares, Poseidon. E como Degel é um cavaleiro de ouro, seu amigo acredita que seria fácil para ele remover o selo de Atena. Porém, ele chega à conclusão de que isso seria tão óbvio que nem precisaria dizer tais palavras. Era aquilo que os cavaleiros de Atena buscavam. Foi para isso que eles vieram. Para poderem enfrentar o exército de Hades, eles precisariam do oricalco, o glorioso oricalco de Poseidon, aquele que o Senhor dos Mares impregnou com seu poder divino. Unity entregará para Degel se o cavaleiro libertar Poseidon da ânfora. Ele diz que nunca mentiria para Degel, então o cavaleiro deveria fazer aquilo por serem amigos. Porém, o aquariano está exalando ódio e se recusa a fazê-lo. Esse ato que permite que um deus pisoteie a alma de Serafina, ele nunca fará, nem como cavaleiro, nem como amigo. Degel nunca irá escutar as besteiras de Unity. Porém, o Marina diz que isso é o que o cavaleiro pensa. Sendo assim, ele fará Degel escutá-lo à força. De repente, os corais começam a crescer e capturam Degel. Unity diz que o coral atuará como a estrutura do corpo de Degel, operando seus nervos e músculos. Sendo assim, ele controlará por completo o cavaleiro. Degel fica perplexo por seu corpo se mover por conta própria. E assim Unity ordena para que o cavaleiro desfaça aquele selo. Degel, sem controle algum, vai em direção da ânfora. E naquele ritmo, ele acredita que infelizmente será ele quem libertará Poseidon. O cavaleiro começa a escutar uma voz dizendo: Deus, Deus, e ele não sabe de quem é, mas estaria inundando a sua cabeça. De repente, somos levados a outro momento do passado na biblioteca de Bluegrad. Vários livros estão empilhados e Unity está no meio deles. Ele pergunta a Deus o que faria para salvar a sua terra Bluegrad, porque aquela seria a única terra que se extingue, porque eles deveriam apenas esperar por uma morte gélida. Unity diz ter inveja das pessoas da terra que é alcançada pelo sol e pelos deuses, e com raiva ele grita que Bluegrad estava sendo desprezada pelos deuses. Porém, uma porta começa a brilhar com o símbolo do tridente de Poseidon.
Unity se pergunta o que seria aquela luz, e ele então sente um poder divino vindo do fundo daquela passagem. Aquele poder estaria o chamando. De repente a escama de dragão marinho se desmonta e encaixa perfeitamente no corpo de Unity. Ele já estava no templo submarino de Poseidon. Diante dele estavam as outras 6 escamas dos generais marinas e a de Poseidon. Ele diz que a Atlântida é o templo sagrado no fundo do oceano para o imperador dos mares Poseidon. Finalmente, eles foram eleitos pelos deuses. Agora Unity fará de Bluegrad uma potência igual à Atlântida. Bluegrad controlará o mundo em nome do deus dos mares. Ele diz que agora é a hora de fazer florescer todo o poder de seu deus. Agora ele irá libertá-lo do selo de Atena. Porém, quando Unity pega a ânfora, um homem entra no templo dizendo que seria inútil. O selo não cederá diante de um humano, muito menos de uma marina. Unity nunca conseguiria abrir a ânfora. Aquele homem era o pai de Unity, Garcia, o verdadeiro líder do povo de Bluegrad. Ele quer saber de seu filho o que seria tudo aquilo. Ele disse que Unity não entende que eles deveriam vigiar Poseidon, que é um deus hostil para aquela terra. Bluegrad não poderia prosperar com a ajuda daquele poder. Se isso ocorresse, iria contra os desejos da mãe de Unity, Serafina. Porém, antes de terminar a frase, ele é atacado por seu próprio filho diretamente no coração. Unity diz: "Cale-se, velho, é por causa desse ideal pífio que a nossa gente vive sofrendo. A partir de agora eu guiarei essa gente, mas não apenas a Bluegrad, e sim todo mundo." Aquelas memórias passavam pela cabeça de Degel, e ele está indignado como Unity conseguiu matar seu próprio pai, o Senhor Garcia. Unity diz que era de se esperar que um cavaleiro como Degel resistisse tão bravamente aos seus corais, mas em breve chegaria a seu limite e eles iriam ressuscitar Poseidon. Porém, em questão de segundos, Degel congela os corais que o forçavam a se aproximar da ânfora, e assim eles se quebram em milhares de pedaços. Unity não esperava aquilo e fica chocado com o acontecido. Degel diz: "Você está fazendo isso com sua irmã e chegou ao ponto de matar seu próprio pai. Até onde mais você vai cair, Unity? Até onde mais?" Degel aumenta seu cosmo e, cheio de lágrimas nos olhos, dispara um golpe. Ele ataca com seu pó de diamante seu amigo, que agora está totalmente mudado. Em sua cabeça, ele pede para que Unity se lembre de um momento, aquele momento em que os flocos de neve caíam quando eles eram crianças. Degel ataca desejando que seu amigo desperte, porém as promessas de quando eram crianças estão totalmente congeladas. Seu pó de diamantes foi repelido, e Unity diz não estar caindo, muito pelo contrário, ele subiu mais alto ainda. E assim é revelado o motivo do ataque do cavaleiro ter sido repelido. Um tridente gigante destruiu parte do teto e defendeu Unity. Degel não acredita no que seus olhos veem. Unity começa com um discurso. Ele fala que desde o princípio, o povo de Bluegrad tem sido a nação mais destacada da face da terra. Degel continua admirado com o acontecido. Quem controlava o tridente que bloqueou seu ataque era a gigantesca estátua de Poseidon, que por incrível que pareça estava se movendo. Unity pergunta se seu amigo pode ver toda a sua grandeza, a sabedoria do mundo que se encontrava no arquivo subterrâneo de Bluegrad, o grande poder de Poseidon que ainda continua os protegendo. Unity diz que dará para ele um uso correto e um sentido para tudo isso. O seu infinito conhecimento foi o que otorgou o grande poder de Poseidon. Unity se declara como a perfeição, a sabedoria e o poder controlarão aquele mundo. O Marina profere tais palavras enquanto estava sobre os ombros da estátua de Poseidon. Degel então desabafa e ele diz: "Sabedoria e poder. Está dizendo que foi graças a isso que você se perdeu, Unity." O Marina responde que foi apenas depois de entender essas coisas que ele pôde se afirmar. "Depois de tudo, um sujeito como você, que veio de fora, não é capaz de entender meu sofrimento e jamais irá conseguir." Assim ele utiliza o poder pilar sagrado, onde tufões descem do céu feito de mar e atingem o Cavaleiro de Ouro. Unity diz que não matará Degel, isso porque ele deve realizar seu sonho libertando Poseidon da ânfora de Atena. Porém, o corpo do aquariano ainda sofrerá alguns arranhões, mas acontece o inesperado e o Marina se assusta. Unity fica simplesmente sem palavras. O tufão que atingiu Degel se congela até o céu feito de mar em questão de segundos. O cavaleiro pede para que Unity o perdoe por não ter percebido e visto aquela angústia que levou seu amigo à ruína.
por não ser capaz de entender seus problemas. O gelo se quebra e Degel se revela. E como amigo, o aquariano não pode deixar passar a pessoa que Unity se tornou agora. Seu amigo matou seu próprio pai com suas mãos, sacrificou sua própria irmã e quer acabar com todo mundo. Degel diz que assim como ele, Unity não prometeu nenhum banho de sangue para Bluegrad. A promessa foi para que Degel se torne um cavaleiro e Unity o senhor de Bluegrad, e que juntos seriam um ponto de conexão de Bluegrad com o mundo, da mesma forma que a Cruz do Norte une as margens separadas. Toda vez que o Cavaleiro de Aquário vê a Cruz do Norte, ele se lembra do momento exato de seu juramento. E naquele momento, mesmo sendo um menino, Unity era o solene senhor de Bluegrad, que desejava a coexistência daquele lugar com o mundo. Unity diz que foram apenas besteiras de meninos, e assim Degel faz seu julgamento. Ele diz que se é isso que Unity acredita, não tem outro remédio a não ser atacá-lo com seu golpe, porque aquele seu amigo não existe mais. Em seu peito, Degel leva o juramento da Cruz do Norte, e por isso ele dispara seu golpe em seu antigo amigo. Unity já não é mais aquele menino com quem Degel costumava conversar, e a promessa que fizeram também já não existe mais. Seu desejo é dominar o mundo pelo bem de Bluegrad. Porém, no fundo, Degel não acredita totalmente nas palavras de seu amigo. Ele está certo de que, apesar de tudo, Unity se lembra da promessa, isso porque ele estaria ali naquele momento como um cavaleiro. Degel então dispara sua execução Aurora, um ataque mortal repleto de sentimentos. Porém, a estátua gigante de Poseidon defende o Marina. Unity diz que aquela técnica não iria funcionar diante o poder de um deus. Porém, aquele poder de Degel conseguiu congelar grande parte do oceano que estava sobre eles, e Unity então entende que aquele era o objetivo do cavaleiro desde o início. O cavaleiro diz que é duro para ele ver seu amigo em uma situação tão melancólica. Ele o libertará do poder dos deuses. O mar congelado está cheio de estalactites de gelo, e nesse momento elas caem sobre a estátua de Poseidon, que é totalmente destruída. Unity fica surpreso com tudo aquilo, ele acredita ser impossível. Será que Degel irá esmagar o poder de um deus? Esse era o chamado poder de cavaleiro. Degel agora era diferente daquele menino, porque ele voltou tão forte. E o Cavaleiro de Aquário responde que foi porque ele prometeu. Ao que parece, Unity foi derrotado e o templo em que se encontrava está bastante destruído. Serafina, que estava dentro de uma esfera de água feita pelo poder do oricalco de Poseidon, se aproxima de Degel. O cavaleiro fica triste, pensando por que mantiveram Serafina trancada assim em um lugar como aquele, apenas para ser instrumento do deus Poseidon. O que irá acontecer quando ela souber das ações de seu irmão e também da morte de seu pai? Degel imaginava se ela sofrerá muito quando despertar. Porém, quando ele toca seu rosto, o cavaleiro percebe. Ele grita para que Serafina abra seus olhos, porém nada acontece. E assim Unity diz que tudo aquilo seria inútil, sua irmã já teria morrido por causa de uma doença. Foi um simples resfriado sem muita importância, porém o clima extremo de Bluegrad a debilitou, e assim Unity não pôde suportar, ele havia perdido tudo. Perdeu a irmã que era como um sol em seu desolado mundo, e Degel já havia partido dali também. O que mais o restava? Como poderia manter as esperanças se o sol já havia abandonado Bluegrad? Não adiantava o quanto amasse aquela terra, ele não poderia dar um futuro àquele lugar por mais que trabalhasse. Assim Unity sentiu inveja e repudiou o mundo inteiro, e por isso ele pensou em obter o poder de Poseidon, e para isso ele deveria se apoderar do mundo. Degel diz entender os motivos de seu amigo perfeitamente. Unity diz que faria qualquer coisa para obter o poder de Poseidon. Então Degel fica com medo do que Unity fará e grita para que ele pare. Mas ele apenas queria agradecer. Ele diz obrigado para Degel. Unity se alegra que foi seu amigo que o deteve. E assim ele permanecerá em Bluegrad ao lado de seu pai e de sua irmã. O ex-marina pega o oricalco e diz para Degel levar aquilo até o santuário de Atena, o oricalco em que se encontra o poder e a essência de Poseidon, o que permite que os restos da decaída Atlântida que repousa no fundo do mar mantenha seu esplendor por muito tempo. Aquele é o cristal de energia. Degel pergunta se seu amigo está certo daquilo, e Unity diz que está tudo bem, afinal seria para a deusa Atena, e pede para que usem corretamente para o bem da Terra. E assim ele confia a Degel o futuro da Terra e de Bluegrad. Porém, de repente, uma cobra feita de energia morde o oricalco e o arranca das mãos de Unity.
Os dois amigos ficam chocados com o acontecido. Era Pandora a líder das tropas de Hades. Ela roubou o oricalco e diz que Unity seria apenas uma imitação de Marina. E quanto ao legado de Poseidon, o oricalco, Pandora não deixará ele cair nas mãos de Atena. Pandora diz que isso sim é uma lástima, um cavaleiro e um Marina juntos, mas o oricalco seria para o exército de Hades. Ela diz que aquele nível de energia é sedutor e seria um desperdício isso cair nas mãos de Atena. Unity pergunta para Pandora o que ela iria fazer e a serva de Hades joga o oricalco no chão e o destrói com seu tridente, dizendo que eles obrigaram ela a chegar naquele ponto. Unity não acredita no que Pandora acaba de fazer. Ele pergunta se ela sabe o que fez. Aquele oricalco concentrava o poder do próprio Poseidon, e agora que está quebrado, em breve o poder do deus se dispersará. Sendo assim, Serafina começa a incorporar o poder de Poseidon, e do nada ela começa a ser revestida pela escama do deus, além de conseguir também o seu tridente. A irmã de Unity agora se torna o deus dos mares. Pandora não acredita no que vê e ela se pergunta o que é aquele magnânimo cosmo que pôde sentir naquela mulher, o que significava aquilo. Unity diz que não esperava por aquilo. Por muito tempo, o oricalco esteve emanando poder para o corpo de sua irmã. Ao quebrar o oricalco, o poder de Poseidon que havia sido redirecionado para sua irmã começou a se dispersar e agora irá destruir totalmente a Atlântida no fundo do mar. E não apenas fará isso, esse poder também destruirá a superfície com enormes inundações, usando sua irmã para isso. Pandora fica arrependida e diz que não poderá permitir a destruição da superfície. Isso afetaria os planos do Imperador dos Mares. Ela não deixará que termine assim e tenta atacar Serafina. Porém é inútil, ela agora possui o poder de um deus. Serafina, apenas com um movimento de mão, joga Pandora para longe, utilizando também o seu poder sobre as águas do mar. Unity fica frente a frente com sua irmã e ele sente o poder do deus Poseidon e assim não consegue mexer seu corpo. Ele entende que aquelas são as consequências de seus erros por ter se tornado o dragão marinho. Essa seria sua recompensa, ser julgado pelas mãos de Poseidon e ao mesmo tempo de sua irmã. Quando estava prestes a ser morto pelo poder de Poseidon, Degel entra na frente e salva seu amigo congelando toda a água que iria o atingir. O cavaleiro pergunta se seu amigo está bem e Unity diz que sim. O aquariano não quer que ele se preocupe, mas ele teme que apenas aquilo não será suficiente e já que Unity foi o dragão marinho, ele não saberia de algum meio para acalmar Poseidon. Seu amigo responde que sente muito, mas não saberia de nada. Ele é um deus malvado e a única coisa que os humanos podem fazer é esperar com que se acalme. Degel chega à conclusão de que nesse caso, eles têm apenas um plano ao qual recorrer. Degel quer que Unity leve o que restou do oricalco até o santuário. Certifique-se de entregá-lo diretamente a Atena, diz o cavaleiro. Unity não quer acreditar no que seu amigo irá fazer. Degel diz que deterá a inundação de Atlântida e deterá também Serafina. Unity não quer deixar seu amigo, mas Degel pede para que ele entenda. O oricalco é uma peça essencial para a salvação da Terra e influirá na Guerra Santa. Além disso, ele não permitirá que a morte de Cardia tenha sido em vão. E muito menos se perdoaria se Unity morresse. Então o cavaleiro pede para que seu amigo, por favor, faça o que ele pede e corra com todas as suas forças dali. Corra até a terra, Unity. E assim o cavaleiro de ouro que continha o poder do ataque de Poseidon deixa a terra nas mãos de seu amigo. Serafina, dominada pelo poder do deus dos mares, faz a água subir cada vez mais, tornando assim muito mais difícil para Degel conter aquele ataque. O cavaleiro imagina que deve estar sendo bem difícil para Serafina, estando solitária todo aquele tempo, vendo como seu próprio irmão desmoronava na indecisão devido à sua morte. E assim Degel pede para que Serafina os proteja de agora em diante. Ao tocar o rosto de Serafina, parece que a menina volta à sua consciência. Enquanto isso, Unity corre desesperadamente para sair da Atlântida, e Degel diz que estará observando aquela terra congelada através dos olhos do cisne, a ave que conecta aquela terra com a paz. O poder do Cavaleiro de Aquário junto com o de Poseidon congela toda a Atlântida. Degel deixa o futuro do mundo nas mãos de seu amigo e dorme em um eterno esquife de gelo. Unity continua correndo, ele pensa em sua irmã e em Degel. Ele diz que não entende o porquê o cavaleiro se sacrificou para que ele vivesse, logo ele que fez tudo aquilo. Mas ele agora não tem mais dúvidas, precisa viver. Sendo assim, continua correndo pelas ruínas em direção da saída, porém a água começa a alcançá-lo. De repente, alguns escombros caem sobre Unity, que fica preso enquanto a água inunda o local. Suas pernas estão fracas e o poder que tinha ganhado como dragão marinho estava desaparecendo.
porém ele deseja sobreviver mesmo que seja condenado pelos outros. Não importa a vergonha que carregue, ele não morrerá. Seu desejo é cumprir a promessa que fez a seu amigo. Unity perde a consciência, mas de repente ele sente um calor entrando em seu corpo. Ao longe, vemos o Cavaleiro de Escorpião, conhecido como Cardia. Ele que se sacrificou para vencer Radamantes, utiliza suas últimas forças para retirar Unity dos escombros e tirá-lo dali. Cardia foi um verdadeiro cavaleiro que queimou seu cosmo até o limite. E fora de Atlântida, Unity acorda deitado na neve. Porém ele sente que seu corpo está cheio de calor. E ao abrir sua mão, ele encontra a unha do escorpião, que emana um calor intenso capaz de aquecer Unity em meio àquele mar de gelo. E ao olhar para os céus, ele vê a Cruz do Norte. Isso dá forças para não se deixar vencer por nenhuma nevasca. Unity viverá a todo custo para cumprir a promessa que fez a seu amigo.